acabamos de sair, é super interessante, né? A gente vê ali algumas sedas lindíssimas, porém é uma loja. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma incrível cidade chinesa. Estamos falando de Guangzhou. Essa cidade que, como muitas outras, né, associa o que é muito moderno àquilo que é tradicional, a era dos imperadores e tudo mais. É um dos portões de entrada da China, é uma das cidades chinesas que mais aparece para o mundo. E neste vídeo vamos mostrar um pouquinho dela para você. Conhecida como Cantão no Ocidente, esta metrópole é o berço da cultura cantonesa e uma porta de entrada para a China há milênios. De seu papel na antiga Rota da Seda a ser um dos berços da Revolução Republicana, a cidade é um caldeirão de eventos que moldaram o país. Preparem-se para desvendar a essência histórica dessa cidade e algumas de suas curiosidades. A concessão estrangeira em Guangzhou concentrou-se principalmente aqui na ilha de Xiamen, um banco de areia que se tornou um enclave diplomático e comercial estratégico após as guerras do ópio no século XIX. Dividida, como dissemos, entre o Reino Unido e a França, a ilha funcionava como uma cidade dentro da cidade, onde mercadores ocidentais operavam casas de comércio sob leis de extraterritorialidade, permanecendo isolados da jurisdição chinesa. A ilha de Xiamen é um dos pontos turísticos aqui de Guangzhou. Ela é uma ilha do rio Pérola e ela tem toda uma arquitetura diferenciada da região porque tem uma arquitetura colonial europeia. Porque no século XIX, durante a dinastia Qing, essa ilha foi dividida entre franceses e ingleses. Antes dessa concessão no século XIX, durante as dinastias Song e Qing, essa região aqui era um local importante de comércio exterior da China. Antes de se tornar uma concessão estrangeira em 1859, a ilha não era propriamente uma ilha natural e sólida, mas sim um banco de areia pantanoso na margem do Rio das Pérolas. Estrategicamente situada, no entanto, a área servia como um ponto de defesa e logística local para o governo chinês. Com a concessão no século XIX para ingleses e franceses nessa região, muitas outras empresas de outros países da Europa vieram para cá. Então esses prédios todos foram construídos, né, em estilo ocidental, com adaptações ao clima daqui, e eles foram funcionando como, por exemplo, esse aqui atrás de mim, consulado da Noruega, consulado da Dinamarca. Aqui também funcionou uma empresa petroleira do Reino Unido, uma empresa de sal também da Inglaterra, e assim como esse prédio, outros também, né, funcionaram outras empresas, outros consulados, enfim. Com a Revolução chinesa, comunista, né, esses prédios então vão ser retomados para o Estado chinês e hoje, né, eles são prédios mais turísticos, né, então aqui você vai ter hotel, albergues, cafeterias, lanchonetes, mas remetendo um pouco, né, a esse passado histórico tão recente. Bom pessoal, daqui para trás era a concessão inglesa, daqui por diante a parte da concessão francesa. A concessão francesa ocupava a porção oriental, cerca de 1/5 da ilha de Xiamen, enquanto os britânicos detinham o restante. Aqui, a França investiu na construção de uma infraestrutura que espelhava o urbanismo europeu da época, destacando-se a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, que servia como centro espiritual e social da comunidade católica local. Essa é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, que foi construída aqui durante o período de ocupação francesa desta área. Quando houve a Revolução Cultural aqui na China, né, no período da Revolução Comunista, essa igreja foi fechada.
Nos anos 1980 vai haver um plenário, né, do Partido Comunista tratando das questões de liberdade religiosa, e a igreja então volta a funcionar. No período dos Jogos Asiáticos, né, em que aqui essa região foi sede, no início dos anos 2000, 2010, né, 2010, os Jogos Asiáticos, ela então é reformada porque a cidade começou a receber pessoas, né, de várias partes aqui da região e faz parte, né, das atrações turísticas da ilha. Apesar de sua escala reduzida, a concessão francesa foi fundamental para garantir a influência política e econômica de Paris no sul da China, mantendo um estilo de vida segregado e luxuoso que contrastava com a densa realidade urbana chinesa do outro lado do canal. Esta área é hoje um testemunho arquitetônico preservado desse período, apresentando avenidas arborizadas e edifícios em estilos neoclássico e vitoriano, que contrastam drasticamente com a paisagem urbana circundante, refletindo um capítulo de intensa influência colonial e tensão soberana na história da China. O senhor está me dizendo que pegou essas tartaruguinhas no rio. Bom, pessoal, caminhando um pouco mais de 500 metros, algo em torno disso, voltamos para a China raiz. Pegamos o caminho para a rua de pedestres Shangxiaju, localizada no distrito de Liuan, um dos marcos mais animados da cultura tradicional de Guangzhou. As surpresas, contudo, já vão sendo desveladas pelo caminho, especialmente com relação à rica e, para nós, exótica culinária do cantão. Além dos assados, como o ganso e o porco, a gastronomia local é marcada pela aventura, refletida no ditado popular de que os cantoneses comem qualquer coisa que voe, exceto aviões, e qualquer coisa com 4 pernas, exceto mesas. De pedestres Shangxiaju, se é assim que se fala, é um show à parte, né? É super movimentado, comércio local, vai e vem de pessoas, algumas paradas observando a gente filmar aqui atrás, mas enfim, é isso mesmo, é o pulso comercial, é o coração vibrante de Guangzhou. Inaugurada formalmente como rua de pedestres na década de 1990, a Shangxiaju funde a herança da dinastia Qin com o período republicano, estendendo-se por mais de 1 quilômetro de lojas, casas de chá e restaurantes históricos. É um lugar por excelência para experimentar o estilo de vida local, onde a culinária cantonesa, autêntica, encontra um cenário urbano repleto de esculturas de bronze que retratam a vida cotidiana da antiga Cantão, mantendo-se como um centro de convívio popular que resiste à verticalização desenfreada da cidade. Bom, pessoal, esse aqui é o Salão da Guilda Jinmu. É uma associação, né, de pessoas ligadas ao comércio da seda. Na nossa primeira expedição à China, a gente fez um vídeo só sobre a rota da seda e esse comércio, né, para o Ocidente. E aqui é um lugar, então, da Rota da Seda Marítima, né? Um lugar representativo dessa rota marítima da seda, né? Era aqui que se discutiam as questões, as negociações com o
os estrangeiros ocidentais que estavam vindo para cá, sobretudo no século XIX, né? Então, testemunho dessa história comercial da cidade de Guangzhou. Durante o século XVIII, a seda era um dos produtos mais cobiçados pelos mercadores estrangeiros, que a trocavam por prata, impulsionando a economia da região e o desenvolvimento de técnicas de tecelagem e bordado altamente refinadas. Mesmo com a abertura de outros portos e a modernização industrial, a tradição persiste. A região ainda é um centro vital para o comércio têxtil, onde a produção de seda de alta qualidade continua a ser um símbolo de luxo e sofisticação que une a herança histórica da cidade ao mercado global contemporâneo. Acabamos de sair, é super interessante, né? A gente vê ali algumas sedas lindíssimas, porém é uma loja. É uma loja que vende peças exclusivas, feitas de seda, lindas. E aí a moça nos abordou e falou: essas aqui são peças únicas, preços muito altos. E assim, uma calça custava quase 3.000 yuans. E aí ela olhou pra gente e falou assim: mas lá em cima é mais barato. O que será que ela quis dizer com isso? Aqui atrás de mim está a academia do clã Shen, ou o templo da família Shen. Você vai ver alguma dessas referências nas suas pesquisas. É um exemplo muito interessante da arquitetura, né, cantonesa, né, com a forma do prédio, a decoração, mas também é muito interessante para a gente conhecer um pouco mais da história da China por meio da história da educação nesse país. Os Shen, espalhados em várias partes do país ou até fora, se organizaram e montaram aqui um local para que os seus filhos, né, pudessem estudar para os exames imperiais. O que eram os exames imperiais? Uma série de provas que permitiriam que selecionaria, né, algumas pessoas para fazerem parte da burocracia estatal, né, e servir aí ao império. Então não era muito fácil. Quando o sistema imperial, né, esse exame imperial é abolido e entra uma outra forma de educação, aqui também continua sendo um local de estudos para os membros desse clã. Estamos no Yuexiu Park. É um parque enorme aqui em Guangzhou, e ele tem várias atrações, algumas gratuitas, outras pagas, e a gente está assim, um pouco meio perdido aqui dentro porque é grande, mas já estamos nos achando. Por exemplo, ali o pedalinho. Espalhado por 7 colinas, o parque abriga alguns dos marcos mais emblemáticos da região, como a escultura dos 5 carneiros, que remete à lenda da fundação de Guangzhou, e a Torre Zenai, uma importante estrutura da dinastia Ming, que oferece uma visão privilegiada da evolução urbana. Nós vamos já mostrá-las para vocês. Parques públicos são sempre muito interessantes e a gente gosta de conhecê-los em nossas viagens. No nosso canal você vai ver alguns vídeos sobre parques, como por exemplo o Parque do Retiro em Madrid. E aqui nesse parque não é diferente, né? A gente está curtindo andar por aqui. É um parque muito vivo, vem as famílias, pessoas de várias idades, o pessoal aqui faz exercício físico, dança, canta. Uma coisa que os chineses gostam muito de fazer, se reunir para dançar em parque. É super bem cuidado, diversas atrações, banheiros públicos em várias partes, né, local para você comprar água, um lanchinho, enfim. É para passar aqui uma boa parte do seu dia, andando, descansando, curtindo a paisagem, vivendo Guangzhou. Além da relevância histórica, o espaço é um refúgio de biodiversidade e lazer, onde lagos serenos e densa vegetação subtropical proporcionam um contraste necessário com os arranha-céus modernos. Para os visitantes e moradores, o Yuexiu é o ponto onde o passado imperial, as lutas revolucionárias e a vida cotidiana cantonesa se encontram sob a sombra de figueiras centenárias. Nós não temos usado muito dinheiro, mas a gente trouxe alguns, né, caso desse algum problema no cartão, nos aplicativos. E aqui a gente tem algumas notas de 10 yuan com a figura do Mao Tse Tung. Ele aparece em todas as notas e atrás é sempre uma paisagem
de algum lugar. Enfim, não sei que lugar é esse aqui, deve ser esse lugar aqui. Vamos entrar na Torre Zenhai, que é um museu que conta a história da cidade. Fica aqui no parque e a Laura não pagou porque ela tem 16 anos. Então até 18 anos é gratuito e a partir de 60 também. A Torre Zenhai foi construída no século XIII durante a dinastia Ming. Originalmente, ela foi construída com uma estrutura toda de madeira. No início do século XX, ela vai ser então refeita, reconstruída com uma estrutura já de concreto. Ela tem 5 andares e é um tipo arquitetônico que não é muito visto aqui na China. Vamos entrar, conhecer lá dentro? Guangzhou é uma cidade que, nos seus primórdios, já nasce aberta para o mundo, Vimos numa sala uma vitrine com objetos escavados vindo de várias partes do mundo, da África, da Pérsia, alguma coisa da Europa, na tumba de um imperador, mostrando como já havia uma circulação de pessoas de várias partes do mundo e daqui também para outras partes do mundo por conta do comércio, aqui ser uma região portuária. No período dos Três Reinos, esse território que hoje é a China estava tendo uma certa convulsão política e de guerra na região mais norte e central, o que vai favorecer aqui o sul, porque vai haver uma migração de pessoas para cá, o comércio vai ser mais desenvolvido, a cidade vai florescer e vai ser mais bem desenvolvida. E aí a cidade vai crescendo cada vez mais. As famílias imperiais e nobres, e outros dignatários da Europa, no século XVIII e XIX, mandavam fazer nas porcelanas chinesas os brasões de suas famílias. Bom, o museu é um museu com uma exposição modesta, Assim, a maneira de apresentar o material, mas ele dá conta dessa história inicial dessa região, as primeiras ocupações, isso se dá por meio das pesquisas arqueológicas. Ele é generalista, ele vai dando pinceladas na história do que acontece aqui na região. De fato, quando chega mais no início do século XX, ele para e não conta muito do desenvolvimento pós-revolução chinesa e a abertura que a gente tem visto em outros museus mais novos. Talvez seja por isso, não tem um investimento em contar, na museologia, de contar essa história. Mas se você quer conhecer bem o passado da cidade, até assim, o século XIX, ele dá conta, sim, vai contando da relação dessa região com abertura para outras regiões do mundo, tanto para a Europa quanto para outras partes da Ásia, da África. Isso está presente aqui na exposição. Aqui no parque também temos um monumento dedicado ao Dr. Sun Yat-sen, conhecido como o pai da China moderna. Da cidade de Guangzhou tem relação com essa escultura das cabras aqui atrás de mim. Havia um tempo, segundo a lenda, em que toda a terra era muito árida, nada crescia, as pessoas estavam passando fome e morrendo. Nesse mesmo período, 5 seres celestiais vieram dos céus com roupas coloridas, montados em cabras, trazendo cada um em sua boca feixes de arroz para que
pudesse abençoar e alimentar as pessoas. Os seres celestiais foram embora, as cabras ficaram aqui, se transformaram em pedra, e essa é a origem então da cidade de Guangzhou, que originalmente era chamada da cidade das 5 cabras. Estas aqui não são essas cabras originais, essas são de 1960. Onde estão as outras cabras? Não sabemos, mas a cidade de Guangzhou está aqui pronta para te receber. O Salão Memorial Sun Yat-sen é um dos marcos arquitetônicos e históricos da cidade. Erguido entre 1929 e 1931, em homenagem ao pai da China moderna, ele combina elementos arquitetônicos ocidentais com a estética tradicional chinesa. Hoje, essa construção é um monumento solene à memória de Sun Yat-sen e à luta pela República, e um vibrante centro cultural que cedia concertos e cerimônias. Paramos para o almoço e daqui seguimos para outro ponto da cidade. Finalmente eu vou comer o meu pato. Eu passo, olho nas vitrines aquele patinho ali pendurado, defumadinho, bonito. E agora eu vou comer. O problema é que a gente está do lado de uma obra. Estamos agora no templo Liurong, um templo budista que remonta ao século VI. O Templo das 6 Árvores, fundado originalmente no século VI, é um dos santuários budistas mais prestigiados de Guangzhou e uma joia da arquitetura religiosa do sul da China. Além de sua relevância histórica e estética, o templo permanece como um centro ativo de espiritualidade e paz, onde o aroma constante de incenso e a presença de estátuas budistas ancestrais criam uma atmosfera de profunda contemplação e tradição. E aqui no templo nós temos esse pagode lindo, que é o Pagode das Flores. Sem dúvida, o Pagode das Flores é uma das principais atrações do templo. Estamos falando de uma estrutura octogonal cujos telhados curvos e coloridos se assemelham a pétalas de flores sobrepostas. Ele deve seu nome atual a um poeta antigo chinês que ficou encantado com a presença de 6 frondosas figueiras de Bengala no local durante uma visita. Supostamente estamos entrando numa área muçulmana, pelo menos com edifícios, né, ligados ao Islã. Era alarme falso, estamos chegando agora. Estamos nas proximidades de uma das mesquitas mais antigas da China e aqui atrás tem um painel que dá conta da representação, né, de um encontro entre os chineses e os muçulmanos. A Mesquita Huaishen, também conhecida como a Mesquita do Farol, é uma das mais antigas e historicamente significativas do mundo, datando possivelmente do século VII, durante a dinastia Tang. Seu elemento mais distintivo é o minarete cilíndrico de 36 metros de altura, uma estrutura de pedra lisa e sem janelas que, além de sua função religiosa, serviu durante séculos como um farol vital
para os navegadores que percorriam a rota da seda marítima pelo Rio das Pérolas. Essa mesquita, ela é composta, por edificações com características da arquitetura chinesa e também algumas da característica da arquitetura árabe, das mesquitas. Quando nós fomos a Xi'an, nós fomos em uma mesquita e era completamente a arquitetura chinesa com os elementos que uma mesquita precisa ter. Por exemplo, o minarete de lá, ele tinha uma forma de pagode, Já aqui, o minarete daqui, ele já é mais próximo ao minarete mesmo da arquitetura árabe. De todo modo, o complexo não deixa de combinar harmoniosamente a funcionalidade islâmica com elementos arquitetônicos clássicos da China, apresentando pátios tranquilos e telhados tradicionais que testemunham o papel milenar de Guangzhou como um cosmopolita centro de trocas culturais e religiosas entre o Oriente Médio e o Império Chinês. A noite em Guangzhou é um espetáculo de modernidade que transforma a paisagem urbana em um mar de cores vibrantes, tendo o Rio das Pérolas como grande palco dessa metamorfose. O horizonte é dominado pela silhueta elegante da Torre de Cantão, que se ilumina com um gradiente arco-íris, enquanto os arranha-céus exibem coreografias de luzes de LED que se refletem nas águas do rio. A Torre de Cantão, também conhecida como Torre de Televisão de Cantão, é uma torre multiuso e ela foi construída em 2009 para os Jogos Asiáticos, Em 2009 ela chega a essa altura e ela é inaugurada no ano seguinte. Ela ficou durante algum tempo conhecida como a maior torre do mundo, até ser superada pela Torre Skytree de Tóquio. Mas hoje ela ainda é a torre mais alta daqui da China. Simplesmente passear pelas margens do rio revela uma cidade que pulsa energia, onde o brilho dos letreiros de neon das áreas comerciais se misturam à iluminação sofisticada das pontes e dos parques, criando uma atmosfera futurista que reafirma Guangzhou como uma das metrópoles mais dinâmicas e visualmente impactantes da Ásia. Você gostou do que você viu no nosso vídeo? Já conhecia a cidade de Guangzhou? Teve a oportunidade de visitar? Escreva aqui nos comentários as suas observações. Espero que este vídeo tenha te animado a conhecer um pouco da complexidade da cidade de Guangzhou. Ela é um exemplo vivo das transformações pelas quais a China tem passado. Vale a pena conhecer.